tarde, Belém. Que honra estar aqui, um orgulho muito grande em fazer parte dessa história. Obrigado primeiro pelo convite, pela oportunidade, mas mais que isso, por cada um de vocês, por terem tomado a decisão, realmente hoje, de participar de um evento como esse, que eu tenho certeza que é um divisor de águas no norte do Brasil. Eu estou muito feliz, estou muito entusiasmado com tudo que a gente tem vivido, mas principalmente com o que a gente vai viver. E em especial nesse evento, a gente conversando com Jupiara, com a Adri, com toda a liderança do norte, em especial daqui de Belém, eles falaram, Edu, conta um pouco da tua trajetória, conta um pouco do que aconteceu, qual que é a tua visão em relação ao Grupo Rinodê no passado, mas principalmente qual que é a tua visão em relação ao nosso negócio no futuro. E eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, mas mais que isso, feliz de poder compartilhar um pouco com vocês da nossa visão corporativa. Eu estava há pouco falando com o Felipe Moraes, que saiu, e eu falei para ele, Felipe, eu vi hoje a tua melhor apresentação feita na tua história de Rinodê, que eu particularmente pude presenciar. Sabe por quê? Porque a tua história é um treinamento. A tua história de vida, ela realmente mostra para as pessoas que é possível. Ela mostra principalmente que se você fizer o que tem que ser feito, você vai ter resultado. E isso nessa indústria, eu posso afirmar para você que é fundamental. Só que antes disso, muita gente olha um líder que sobe no palco e não sabe da história dele antes de Rinodê. As grandes histórias, elas não acontecem quando você está no palco. As grandes e as maiores histórias, elas acontecem fora do palco. Elas acontecem em geral quando não tem ninguém vendo. É aí que efetivamente você começa a tua trajetória profissional. E eu hoje queria compartilhar um pouquinho aqui do lado direito, está liberado aí, produção? Eu queria compartilhar um pouquinho de como eu comecei na minha trajetória profissional corporativa. Queria contar um pouquinho da minha família. Posso tomar 10 minutinhos só para contar da minha trajetória? Eu digo isso porque eu estava hoje com a minha irmã. Primeiro, sou filho de Cláudio e Graziela. Minha mãe é uma médica pediatra em São Vicente. Eu sou natural de Santos, nasci em Santos, morei em Santos até os 17 anos. Minha mãe pediatra autônoma. Meu pai era um químico de formação, que muito cedo teve que administrar a escola que o meu avô tinha. Meu avô faleceu muito cedo e deixou uma escola educacional com muitas dívidas, e meu pai foi lá assumir essa escola e ficou durante 33 anos empreendendo. Então, eu sempre digo o seguinte, eu tive ótimas referências dentro de casa, com um executivo, com um empreendedor, que teve que se virar sem formação para empreender, e com a minha mãe, uma profissional autônoma, que dependia integralmente, e depende até hoje, aos 73 anos de idade, trabalha todos os dias no consultório em São Vicente, atendendo crianças, e é uma das pessoas super bem referenciadas na Baixada. Tenho 2 irmãos, o Gustavo, que é o meu irmão mais velho. Gustavo, primeiro filho, seguiu a trajetória do meu pai, saiu cedo de casa também, foi fazer faculdade em São Paulo, assim como eu, e seguiu a trajetória do meu pai. Então tem uma referência como um grande mentor na minha família, que é meu irmão, que é um super empreendedor, tem colégio, 30 unidades espalhadas pelo Brasil, mais de 11 mil alunos. E eu tenho a minha irmã, a Flávia, que também seguiu a trajetória da minha mãe, pediatra, né, e trabalha com ela lá. E aqui eu tenho esse moço que vos fala, que não deu certo em nada, foi fazer marketing multinível. Conhece alguém? Conhece alguém assim? Pois é, sempre tem a ovelha negra da família, né? Não podia ser diferente, e foi isso que aconteceu. Depois de uma longa trajetória, eu gosto sempre de falar o porquê. Eu acho que mais do que falar por que a gente faz esse negócio, muita gente me pergunta, Edu, mas por que vocês fazem? Qual que é o teu motivo? O meu motivo está nessa foto. Meu motivo é a minha família. Meu motivo são esses 2 presentes maravilhosos
que Deus me deu a honra de poder chamar de filhos, que é a Beatriz, de 5 anos de idade, tem exatamente a mesma idade que eu tenho dentro da Rinodê, o Filipe, que tem 2 anos de idade, também fruto de Rinodê, e a Mariana, minha esposa, também médica pediatra, só que em São Paulo, que dá todo o suporte para que eu possa verdadeiramente me entregar por completo nessa oportunidade. Eu digo isso porque a minha diferença da sua é inexistente. Todo mundo faz esse negócio por algum motivo. Todo mundo toma a decisão de fazer esse negócio porque tem um porquê muito claro. O meu porquê está aqui. Eu quero fazer esse negócio para construir um legado para os meus filhos. Eu quero construir realmente um futuro completamente diferente. Eu quero prover a oportunidade que os meus pais me deram de estudar. Eu quero prover a oportunidade que a minha mãe, ontem mesmo eu estava em Santos, conversando com ela e a gente estava falando sobre isso, e ela recebeu do pai dela um grande ensinamento, que foi o seguinte: você vai ter o que comer e você vai ter condição de estudar, porque conhecimento ninguém tira de você, e a comida é para sustentar, é para você poder viver, mas conhecimento é o que vai permitir com que você evolua e se torne a pessoa que você pode e quer ser. E é isso que eu espero também deixar como legado para os meus filhos, para minha esposa, e realmente é por isso que eu faço com tanto vigor esse negócio. Muita gente me pergunta: Edu, você é sempre entusiasmado assim? Eu sou sempre entusiasmado assim, todos os dias. Mas Edu, você não tem dia que você está meio cabisbaixo? Você não tem dia que você está meio cansado? Todos os dias. Alguém já teve algum problema com rede aqui com o seu grupo? Eu tenho com o seu grupo e com todos os grupos no Brasil. A gente tem problema. Você acha que o Sandro Rodrigues não tem problema? Sim ou não? Quando você tiver um problema no seu grupo, lembra do Sandro, porque ele tem com o seu e com todos os outros consultores, no Brasil e agora nos 4 mercados que a gente atua. Só que por que eu falo isso? Porque muita gente entra nesse negócio e não tem um porquê claro, não tem um porquê definido. Numa boa, você está num evento e você tomou a decisão de vir para um evento hoje, sim ou não? Eu também. Eu estava lá ontem, em Santos. Fazia pelo menos 2 meses e meio que eu não vi os meus pais. À noite eu subi, deixei minha família, estava no conforto do meu lar. Dá vontade de ficar com eles, sim ou não? Sim. Claro que dá. Você hoje não abriu mão de fazer alguma coisa com a sua família, com seus amigos para estar aqui, sim ou não? Sim. Então bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Porque se você quer vencer na vida, você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que efetivamente, muitas vezes, pela sua família, você não vai poder estar com eles. Você vai ter que viajar, você vai ter que dormir numa rodoviária, você vai ter que ficar na madrugada trabalhando, justamente porque você quer ficar com eles. E é isso que eu faço. Só que eu entendi isso de uma maneira muito clara. Não hoje, não ontem. Eu entendi quando eu comecei na minha trajetória profissional, que eu ia ter que pagar o preço, que eu ia ter que ter uma mentalidade diferente se eu quisesse ter um futuro diferente. E minha mãe sempre disse: vai para o mundo, vai estudar, vai trabalhar, saia da zona de conforto. Eu digo isso porque logo aos 18 anos, 17 para 18, eu prestei a faculdade, estudei a minha vida em Santos, até os 17, morei em Santos durante esse período, prestei uma prova e entrei em Direito. E era para eu trabalhar, meu sonho era ser advogado. Eu falei, não, entrei em Direito, vou morar em Santos, conforto de casa, roupa lavada, comidinha todos os dias, tranquilo. Morar em Santos é uma maravilha. Alguém já foi para Santos? Cidade incrível, incrível. Só que minha mãe falou não. Só que eu nunca fui muito do estudo. E eu prestei também uma faculdade em São Paulo, chamada FAP, Fundação Armando Álvares Penteado. E eu lembro que eu estava de férias, tinha começado as aulas, ia começar naquela semana, eu estava no final de semana,
ia começar em Santos, direito, eu saio no nome da lista de espera e entro nessa faculdade em São Paulo. Imagina você que vive no interior, você sai do interior e vem para Belém. Era mais ou menos esse sentimento. Você sair de Santos, que era uma ilha, e cara, morar aos 17 para 18 anos em São Paulo. E minha mãe falou, você vai. E eu estava morrendo de medo de ir. Porque eu falei, meu Deus, vou morar sozinho em São Paulo, não conheço ninguém, faculdade é difícil. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Comecei uma faculdade de administração, aí a minha história, continuei, me formei em administração, depois fiz um curso na GV de relacionamento com clientes, depois fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas, que hoje é uma das mais renomadas universidades do Brasil. Nesse sentido, me tornei empreendedor e transformei a minha mentalidade para ser um investidor, para ter uma cabeça realmente, sempre fui empregado, mas li muito, e eu sempre digo o seguinte, eu tive um privilégio de poder desenvolver o hábito da leitura quando eu comecei na minha profissão. E isso mudou por completo a minha mentalidade. Quando eu vejo um Felipe Moraes aqui falar sobre mentalidade, quando você lê, e eu vou comentar sobre isso, sobre Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, esse livro mudou a minha mentalidade. E você que está aqui na Rinode hoje, você que está aqui, eu sempre gosto de perguntar, quem daqui é empresário? Levanta a mão. Mas muita gente ainda não levanta a mão. Deixa eu te falar uma coisa, eu saí de São Paulo para vir num evento aqui para falar o seguinte, levanta a mão, porque você é um empresário, dono do seu negócio, fazendo Rinode. Você é o presidente do teu negócio. Você tem que ter essa mentalidade a partir de agora. Você vai sair desse evento com essa mentalidade, que você é o dono do teu negócio. Eduardo, e como é que foi a tua transformação? Eu comecei assim, com manga. Alguém gosta de manga? Comecei assim, vendendo manga. Pois é, esse foi meu primeiro negócio. Eu saía de férias quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade, ia para o interior de São Paulo. Gente, meu pai tinha uma chácara e tinha muita manga. E tinha também bambu, sabe bambu? E aí criança sem muito o que fazer, eu já era um pouquinho entusiasmadinho. Um pouquinho, não era tanto quanto sou hoje. Mas eu queria fazer alguma coisa. E aí eu comecei a cortar bambu. E não sabia o que fazer com bambu, porque eu achava legal cortar bambu. Pegava o facão, eu achava legal cortar as coisas, enfim. E aí eu falei, mas tinha muita manga, eu adorava manga, adoro manga até hoje. E eu falei com a minha irmã, super séria, super tranquila, eu falei, já sei, vamos vender manga. Eu ia no Mercadão com os meus pais, falei, é isso aí, vamos vender manga, igual lá no Mercadão que a gente vai em Itatiba. Montei a barraca com os bambus que eu cortei, era uma mesa basicamente. Coloquei o jornal, minha irmã desceu comigo, colocamos as mangas. Só que a rua não passava ninguém. Era muito difícil. E aí vem uma senhorinha, passando lá devagar do outro lado da rua. Não estava nem olhando para a gente. E aí eu não aguentei, chamei ela, falei, psiu, psiu. Tudo bem? Eu tenho manga aqui, quer experimentar uma manga? Ela ficou olhando, teve com certeza muito dó da gente. Falou, não, tudo bem, dá um pedacinho. Eu dei uma manga para ela, ela gostou da manga e falou assim, eu estou sem dinheiro agora, daqui a pouquinho eu volto, e aí eu vou comprar sua manga. Eu falei, tá bom. Deu 20 minutos, deu 30 minutos, deu 1h30, quando estava beirando 2 horas, a minha irmã falou, acho que ela não vai voltar com o dinheiro. E assim eu comecei, tentando vender manga. Eduardo, mas achei que você fosse falar de Rinode. Isso para mim é Rinode. Isso aqui é exatamente Rinode. Você tem que ter ação, você tem que querer, você precisa dar o primeiro passo, você vai se frustrar,
mas você precisa continuar fazendo esse negócio. Voltei lá para São Vicente inconformado que o meu negócio de manga não deu certo. Continuei, acho que era quarta-feira, terça-feira tinha feira. Alguém gosta de feira de rua? Vocês iam muito para feira de rua? Eu sempre fui mais cheinho assim, sabe? E quando você é cheinho, você sempre vai pra feira com alguma intenção. Qual que é? Comer pastel. Puta, irmão. Eu sei que é sacanagem falar de pastel 1h30 da tarde, mas vou ter que falar sobre pastel. Posso falar sobre pastel rapidinho? Então tá bom. Eduardo, mas o que tem a ver a carambola? Lá em São Vicente, tinha uma árvore na casa que a gente morava, que era carambola. Já comeram carambola na vida? Alguém já experimentou? Vocês gostam de carambola? Eu não gostava. Achava amarga. Mas eu ia sempre na feira para ajudar a Maria que trabalhava em casa, para pegar o carrinho repleto de laranja. Em contrapartida eu ganhava no final da feira um pastel. Eu ia para isso, para ganhar um pastelzinho. Até que um dia eu conversando com o feirante, falei para ele estava separando as laranjas e eu falei para ele que a gente tinha um monte de carambola em casa. Ele falou, pô, legal. Traz aqui, eu posso trocar a sua carambola. Você me traz carambola e eu te dou laranja. É um bom negócio, sim ou não? Bom negócio. Comecei a ajudar a nossa funcionária todas as terças, quartas-feiras eu ia lá, levava a carambola, eu pegava, trocava por laranja. Em contrapartida eu ganhava É boa essa foto, né? Olha bem, gente. Imagina um pastel agora passando aqui na bandeja, com caldinho de cana. Sacanagem, eu sei. Também estou com fome. Mas tem que pagar o preço, não tem problema, gente. Não se preocupa, porque a gente vai comer nos melhores restaurantes desse planeta. E aí, eu entendi o valor do trabalho. Não tem nada a ver carambola, laranja e pastel. Eu só entendi que se eu trabalhasse, eu teria um prêmio. Adivinha o que eu comecei a fazer sempre? Adivinha? Trabalhar. Então você precisa começar a ancorar a mentalidade de empresário na sua vida. Repita comigo, se eu trabalhar, eu vou ganhar. Se você entendeu isso, você entendeu de Rinodê. É isso. É só isso. Ah, Eduardo, mas é simples assim? É simples assim. É que a maioria das pessoas complica. A maioria das pessoas vem e querem complicar o nosso negócio. E aí eu comecei. Não fiquei a vida inteira vendendo laranja, mas fui para o mercado de trabalho. Comecei a trabalhar em São Paulo aos 18 anos de idade, no meu segundo semestre da faculdade. O primeiro semestre eu fiz pela manhã, no segundo semestre eu já mudei para a noite para poder trabalhar. Sabe por quê? Porque meu pai falou o seguinte: eu tenho que bancar vocês. A faculdade, que era muito cara, ele me dava acho que R$80 por semana, para eu me bancar em São Paulo com transporte, alimentação, material da faculdade, tudo. Ele falou, o resto você precisa se virar. Você vai ter que trabalhar. E foi o melhor presente que ele me deu, que ele e a minha mãe me deram. Me ensinou a pescar. Falou, você quer vencer na vida, vai conquistar o seu espaço. E foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a trabalhar. A primeira empresa que eu trabalhei, chamada Corel, é uma canadense de software. Lembro bem que eu ganhava, até vi na carteira de trabalho, fazia anos que eu não via isso, acho que era R$700 por mês. Meu primeiro salário. Que já era incrível, já era maravilhoso. Eu falava, nossa, estou rico. R$763 era o meu primeiro salário. E eu falei, cara, isso é maravilhoso, vai ajudar a bancar os meus estudos, vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. E foi uma grande escola. Eu trabalhava com software gráfico. Já ouviram falar CorelDRAW? Software gráfico, já ouviram? Pessoal de publicidade fazia isso, e foi realmente ali que eu comecei a conhecer esse mercado. E eu lembro bem que eu tinha um desafio grande, que esse software gráfico ele era muito caro. Para vender um pacote dele, estou falando há 18 anos atrás, custava R$1.300, R$1.500, original. E tinha muita pirataria, muita agência de publicidade lá em São Paulo. O pessoal acabava tirando
cópia, né? Fazia as cópias e colocavam. E o meu trabalho, tem tudo a ver com o nosso negócio, eu ligava. Ficava ligando, falava com as pessoas. E adivinha o que eu escutava? Você precisa de software original da Corel? O que eu escutava? Não. Então, meu primeiro emprego, eu aprendi a lidar com não. Só que eu lidava com muito não. Eu escutava muito não. E aí eu comecei a falar, pô, mas é não, mas cara, todo mundo tem software, por que eu não estou vendendo? E aí eu comecei a entender que nem todo mundo trabalhava com software original. E aí eu falei, já sei, eu preciso mudar minha forma. É isso. Eu começava a ligar, falava assim, Felipe, tudo bem? Como é que vai? Lembra, Eduardo aqui da Corel, ele sempre me atendia numa boa, tal. Bacana. Felipe, tudo bem? Eu acabei, deixa eu te falar, eu estou ligando pela nossa amizade, porque eu recebi uma denúncia, que aí na sua agência estão trabalhando com software pirata. E aí eu achei muito estranho, pela nossa liberdade, eu achei muito estranho, por isso que eu peguei o telefone para te ligar, porque essa denúncia vai cair num órgão fiscalizador que tem das agências de publicidade, você vai perder o teu direito, a tua conta. Deixa eu aproveitar, cara, você está precisando de alguma coisa? Precisa de uma licença de software? Está precisando de alguma coisa? Adivinha o que acontecia? Venda. E aí eu comecei a ficar bom em fazer isso. E desenvolvi uma nova habilidade de vencer objeção. Presta bem atenção, o não que você escuta hoje é temporário. O sim é eterno. Deu para entender? Você só precisa encontrar o jeito de escutar sim. Então, se você quer vencer nesse negócio, a primeira coisa, arruma um jeito de escutar sim. Você está indo pelo caminho mais fácil, mas você tem que arrumar um jeito de escutar sim. Depois fui convidado para trabalhar nessa outra empresa, que era Total Solution Provider, que era uma empresa nacional de software. Ela não tinha só o software da Corel, ela tinha outros softwares, e de novo foi um grande aprendizado, porque eu rodava São Paulo inteiro, sem conhecer nada de São Paulo. Eu sou da época que a gente tinha guia 4 rodas, já ouviram falar nisso? Você já abriu alguma vez um guia 4 rodas? Não, né? Cara, não queira abrir. Eu vejo isso, eu tenho trauma de guia 4 rodas. Porque eu tinha que me localizar em São Paulo para achar efetivamente as revendas. Eu ia lá, treinava, capacitava e era tudo lindo. Mas aí a história começa a ficar boa. Depois que eu saio daqui, eu recebo o convite para trabalhar nessa empresa aqui. Taichi Annoni. Já ouviram falar? Taichi Annoni. Foi em 2004, primeira empresa de marketing multinível que eu trabalhei. Uma sede maravilhosa lá em Salt Lake City, em Utah. Produto incrível. Alguém já tomou suco de noni? Já tomaram? O produto era bom, não era? Não pode falar muito do gosto, mas o produto era incrível, não era? Edu, por que você está falando isso? Porque era um produto maravilhoso, mas tinha um sabor exótico. Exótico é o nome que você dá para um produto muito caro que tem gosto ruim, entendeu? Era isso. Até hoje eu nunca vi um produto de alto impacto e de tanto resultado como esse. Na área da saúde, na área da qualidade de vida. Era incrível o produto. Só que uma garrafa desse produto em 2004 era comercializada por R$160. Você pagaria R$160 num suco de 1 litro? Sim ou não? Mas o produto era bom, gente.